coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Oh, larará, 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 ei, larará, larará, cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não, eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declare, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa. Declara, igreja. Deixa queimar. E é isso, Senhor, que pedimos a Ti, Espírito Santo, Pai. Tudo aquilo, Deus, que nos afasta de Ti, Senhor. Ah, Deus, que possamos entregar, ó Pai, no fogo, Senhor. No Teu fogo, Senhor, que queima, Senhor, e que nos purifica a cada dia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, Senhor. Oh, glórias ao Teu nome, Pai. Possamos mesmo a cada dia, Senhor, entregar a Ti, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que nos aflige, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que às vezes, Senhor, nos afasta de Ti, Senhor. Possamos confiar, ó Pai, no Teu fogo que diz que é consumidor, ó Pai, no Teu fogo, Senhor, que queima tudo, Senhor, que nos afasta de Ti, Espírito Santo. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Pai. Fogo em meu coração, que não resistirei, não me controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei, não me controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero
acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero é mais de ti, Deus. Eu quero é mais. Declara, igreja. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu nem controlarei. Eu quero é mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. E não há outro lugar do que em teu amor. E em teu amor, declara essa verdade. Não há outro lugar. Oh, Senhor, não há lugar melhor, ó Pai, não há. Não há outro lugar do que em teu amor. E acende o fogo, e acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero é mais de ti, Deus. Eu quero é mais de ti, Deus. E acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei nem controlarei. Eu quero é mais de ti, Deus. Eu quero é mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, e em teu amor. Ah, Senhor, é isso que declaramos mesmo, Senhor, não há, Pai. Oh, Senhor, nada se compara, Senhor, a estar, ó Deus, na tua casa, Senhor, e poder te adorar, ó Deus, ter a liberdade, ó Deus, de abrir os nossos lábios, ó Senhor, e declarar o quão grande e maravilhoso é a tua presença por cada um de nós, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. declara isso, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Aleluia, Senhor. Sabemos mesmo, Senhor, que tudo é para Ti, Senhor. Oh, Deus, obrigado mesmo, Senhor, por esse culto. Senhor, obrigado mesmo, Senhor, por poder, oh Deus, declarar que tudo, Senhor, tudo é para Ti, tudo provém de Ti, Senhor. E todas as coisas, como está escrito, cooperam, Senhor, para que a Tua obra aconteça em cada um de nós. Amém, igreja? Aleluias. Irmãos, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, traga até o altar, amém? Enquanto estaremos adorando ao Senhor com mais uma adoração, amém? Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei, eu cantarei e te encontrei, eu bradarei que te encontrei. Declare: és real. És real pra mim, sempre foi. És fiel a mim, Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei, te encontrei, eu bradarei e te encontrei, eu cantarei e te encontrei, eu bradarei e te encontrei, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, hey, hey. E o teu amor me libertou, e o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, e o teu amor me libertou. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, e o teu amor me libertou. Hey, Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Oh Deus, só Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, ó Pai. Só Tu és digno, Senhor, de ser exaltado. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de poder estar à mesa adorando a Ti, Senhor, pela semana que passamos, ó Deus, e cremos na semana, Senhor, que será abençoada e que está começando, é essa, Senhor, aonde a Tua palavra será ministrada, Senhor, aonde o Teu amor, ó Deus, nos conduzirá, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que trouxe até o Seu altar os Seus dízimos, Suas ofertas, ó Pai. O quão bom é, ó Pai, e agradável, Senhor, poder, Senhor, contemplar o Teu tratar com as nossas vidas, o Teu fartar, ó Senhor, o Teu segurar em nossas mãos e muitas vezes, ó Senhor, o Teu falar aos nossos ouvidos, Senhor.
Sabemos, ó Deus, que não tem nos faltado nada pela tua misericórdia, Senhor. Nós somos gratos e pedimos, ó Deus, nos abençoe e desde já abra o nosso entendimento para a palavra que será ministrada essa noite, Senhor, que possamos, ó Deus, dar o devido valor, Senhor, pois sabemos que a tua palavra que nos alimenta, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu passo a palavra ao pastor. Amém. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar para o momento da palavra e eu gostaria de convidar aqui na frente o pastor Francisco. Vai estar trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar. E a Carol, a esposa dele, que está com ele também. Amém? Eu quero convidar você a estender suas mãos para cá, para a gente estar orando pela vida do pastor, e em seguida passando a palavra para ele. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, te louvar pela vida do pastor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem ministrado a sua vida, ó Pai, queremos te pedir, Senhor Deus, com os nossos ouvidos e os nossos corações abertos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada e que nós possamos recebê-la, Senhor Deus, das mãos e da boca do teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a sempre calorosa acolhida dessa igreja, pastor Isnar, a Gláucia, os meninos aí. Faz um tempinho que eu não venho aqui. Eu preguei, alguns irmãos inclusive lembram de mim, alguns já conversaram comigo ali. Eu fui pastor 10 anos aqui na Igreja Central de Maringá. E aí eu tive algumas vezes aqui, em alguns sábados, e uma vez no tempo do pastor Hugo, eu tive pregando uma vez aqui também, num domingo. Eu tive alguns domingos aqui no tempo da pastora Marilete, né? Tive alguns domingos aqui também. E quero agradecer, né? Para quem não conhece, minha esposa Carol está ali comigo. Os meus filhos Estevão e Aurora abandonaram a gente o fim de semana. Foram para Londrina dormir na casa da tia da minha esposa, para vocês imaginarem, né? O de 5 anos, o Estevão, beleza. Agora, de 2 anos e meio, olhar assim e dizer, tchau, vô, tia, né? Imagina a cena. Pensa numa mãe chorando ontem em casa, né? Né, Gláucia? O pastor Snack já tem uma caminhada aí junto aí, que ele foi pastor lá na nossa congregação ali em Sarandi, né? Então a gente já tinha um tempo de caminhada junto aqui. Eu quero agradecer, eu convido pastores Isnar, ainda mais num tempo meio delicado que eu estou passando, estava até comentando com o irmão ali fora, que esse ano eu não estou nomeado em igreja nenhuma, porque eu estou de licença. Estou de licença para tratamento de saúde, né? E aí às vezes a gente fica meio triste, que a gente vê que vai ficar um tempo sem fazer aquilo que a gente ama fazer. E aí, por uns dias antes de eu empacotar a mudança, o pastor Isnar falou, você vai estar por aqui? Estou mudando, então você vem pregar aqui dia 13, né? Então estamos aqui, muito obrigado, pastor Isnar. Obrigado a Deus por continuar dando essa oportunidade, né, para a gente mesmo afastado, assim, licenciado do trabalho regular na igreja local, mas continuar exercendo a missão, né? Continuar exercendo o ministério. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Você que encontrar, eu convido você a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gente, estou lembrando a última vez que eu tive aqui, num domingo,
O meu filho mais velho, o Estevão, a Aurora está com 2 anos e meio, mas o meu filho, o Estevão, ele estava no Bebê Conforto. Eu lembro que ele estava aqui, estava no Bebê Conforto, lembra, amor? Ele entrou aqui de Bebê Conforto, né? E a última vez que eu estive aqui na igreja de Marial foi com a minha filha, de Bebê Conforto, num jantar ali atrás, né? Um jantar que ficou meio marcado na nossa mente, porque o meu filho tropeçou lá pisando no carrinho e ela caiu ali do Bebê Conforto, mas a mão de Deus estava ali presente ali, né, pastor Isnar? O baque não foi para ela, o baque foi para minha esposa, que até desmaiou na hora ali, né? Mas aí é testemunho de que Deus estava no controle, né? Vê como o tempo passa. Então vamos fechar os olhos, vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos usa, o Senhor nos ilumina, apesar de quem nós somos. E eu te peço, Pai, fala conosco, trabalha na nossa vida, molda-nos, Pai, aperfeiçoa-nos, em nome de Jesus, amém. Segundo o livro do profeta Samuel 11, de 1 a 17, nós lemos assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando o Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho, para que seja ferido e morra. E tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. A igreja pode se assentar? Presta bem atenção na história que você leu. Nós estamos aqui lendo uma passagem da vida de Davi. Davi, que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Presta bem atenção. O homem segundo o coração de Deus. Mas que tipo de conduta a gente vê aqui? A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não deixa dúvidas alguma quanto à integridade de Davi, a fidelidade,
e sua conversão ao Senhor são evidentes, mas a Bíblia também não oculta suas falhas. A Bíblia, ela é um livro extremamente verdadeiro. Ela é tão verdadeiro que ela não oculta o lado de ninguém. Os homens de Deus, os homens importantes, que tiveram destaque, que nos foram exemplo, também a Bíblia mostra as suas faltas, ou como diz aí, também mostram os podres. Os homens de Deus também tinham podres. Assim como nós também temos os nossos podres. Assim como nós também temos áreas da nossa vida, nós também temos episódios da nossa vida que nós não gostaríamos sequer de lembrar. Coisa que a gente lembra e dá vergonha. Ou é só eu que viveu esse tipo de coisa, mesmo depois de crente, mesmo depois de convertido. Sabe por quê? Porque isso é ser humano. Isso é ser humano, é ser pecador, porque o ser humano é pecador. Quando a gente se converte, a gente recebe uma nova natureza, mas a gente tem que lutar contra a antiga. Perfeitos nós vamos ser no céu, quando nós não tivermos mais sequer nenhum resquício de pecado. Mas nessa terra nós nos aperfeiçoamos, nós caminhamos rumo ao aperfeiçoamento, mas nós ainda estamos sujeitos à tentação, ainda estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a cair. Davi, ele fez opções erradas, que o levaram a colher consequências ruins. Davi, ele não zelou pelo seu lugar. Presta atenção, como que começou essa derrocada de Davi? Presta atenção. Olha aqui, ó. Primeiro, Davi estava no lugar errado. Onde é que Davi estava e onde é que ele deveria estar? Diz aqui que no tempo que os reis saíam para a guerra, no tempo que os reis saíam para a guerra, né? Davi estava em casa. Olha, ele enviou Joabe e seus oficiais de todo Israel. Eles destruíram o filho de Amon e sitiaram a cidade de Jerusalém. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então ele ficou no lugar onde todos os reis iam para a frente de batalha. Davi falou: não, eu não vou. Eu vou mandar eles que resolvam isso. Eu confio em Joabe, eu confio nos meus homens. Eu vou ficar de boa por aqui, cuidando de coisas que me interessam mais, de coisas mais agradáveis. Ou talvez tu vai dizer: eu estou muito estressado, eu vou ficar aqui num tempo de relax. E diz aqui que uma tarde ele se levantou, né? Ou seja, Davi estava no lugar errado, na hora errada. Uma tarde ele se levantou, ou seja, o pessoal estava lá na guerra e Davi estava lá descansando. E diz que ele levantou-se uma tarde e foi dar uma volta pelo palácio. E foi passear pelo seu palácio. E de repente, bem naquele momento, olha, primeiro, ele estava no lugar errado. Ele devia estar lá onde o pessoal estava guerreando, lá onde o pessoal estava batalhando. E por ter ficado no lugar errado, então ele foi, não vou dizer que ele foi vítima, né? Mas ele caiu na cilada da hora errada, né? Então ele se levantou uma tarde e se deparou na janela com uma mulher tomando banho, e era uma mulher bonita. Lugar errado, na hora errada. E ele viu aquela mulher bonita tomando banho e mandou perguntar: quem que é aquela mulher? Ah, é Betseba, mulher de Urias. Ah, mulher casada. Mulher casada. E preste atenção numa coisa: naquele tempo, no Antigo Testamento, havia uma tolerância com respeito a um homem ter mais de uma esposa. Havia essa tolerância. E os reis, eles poderiam sustentar muitas mulheres.
E até era uma evidência da riqueza dos reis, a quantidade de esposas que eles tinham. Né? Isso mostrava o quão glorioso era o seu reino, as suas riquezas. Ele poderia tomar qualquer mulher do reino por esposa. E ele sabia que era uma mulher, foi advertida que era uma mulher casada. O que ele fez? Chama ela aqui. E adulterou com ela. Gente, vocês têm ideia de que o que Davi fez hoje seria considerado assédio sexual? Ele usou da sua posição de autoridade para seduzir a mulher do outro. Ou quem sabe para intimidar, não sei o que ela poderia ter pensado. O rei está me chamando aqui, o rei está com esse interesse em mim, como que eu vou dizer não para o rei? Hoje, isso aí seria considerado crime de assédio sexual. Como? Assédio de influência. Então, olha o homem segundo o coração de Deus. E aí ele adulterou com ela, e aí ela engravidou. E aí Davi tentou forjar uma situação. Chama o marido dela, vai lá, vai passar a noite com a sua esposa. E não deu certo. Não deu certo. Ou seja, sabendo que o filho era dele, ele tentou dar um jeito de não assumir o filho. Davi quis fugir da sua paternidade. Engravidou uma mulher e não quis assumir o filho. Aí você escuta falar de uma pessoa qualquer por aí que engravida uma mulher e fala, esse filho não é meu. Você vai pensar que esse cidadão é o quê? Ô cara sem vergonha, ô cara liso, ô irresponsável. Atitude de Davi, atitude de uma pessoa que qualquer pessoa consideraria um mau caráter. Porque ele estava pensando agora em se livrar da encrenca. Davi, inclusive, poderia até morrer, segundo a lei de Moisés, pelo pecado de adultério. E aí nenhum dos planos de Davi deu certo. O que ele fez? Deu um jeito de provocar a morte de Urias. E aí tomou Betseba por esposa. Davi, no lugar errado, na hora errada, teve a atitude errada. As consequências de tudo isso foram desastrosas. Seu reino foi ameaçado pelo seu próprio filho por conta de suas omissões como rei e como pai. Porque Davi foi um pai omisso. Davi foi um rei omisso em muita coisa. Houve morte e motim na sua casa. Amnon estuprou a irmã. E a omissão de Davi, então, fez com que Absalão, seu outro filho, matasse Amnon. Absalão depois se rebela contra o próprio pai e tenta usurpar o seu trono. Olha tudo que teve consequência por conta das posturas de Davi. Sabe por quê? Porque Davi estava sendo negligente. Davi estava sendo um homem negligente. A raiz dos pecados de Davi, que nós vemos aqui, foram a sua atitude de negligência. Por isso que eu quero convidar você a nós refletirmos nessa noite sobre o perigo da negligência. Davi foi negligente como rei, como comandante em chefe das forças armadas do seu país. Davi foi negligente na vigilância com a sua vida espiritual, com o seu zelo pela lei de Deus. Ele cobiçou a mulher do próximo, não contente de cobiçar a mulher do próximo, ele adulterou com ela, e ele ainda teve culpa de sangue nas mãos, porque provocou a morte. Ele foi um mandante de assassinato. Davi ali se tornou assassino. O homem segundo o coração de Deus. Diga-se de passagem. Na verdade, ele não era um homem segundo o coração de Deus pela sua impossibilidade de pecar, mas ele era um homem segundo o coração de Deus pela sua submissão em se arrepender e emendar a sua vida, porque foi isso que ele fez. Pagou um preço alto, mas ele emendou a sua vida. Inclusive
Salmos de arrependimento que a gente lê na Bíblia mostram isso em Davi. O Salmo 51 é um salmo que Davi escreveu quando ele se viu confrontado com o pecado horrível que ele cometeu, com os pecados horríveis que ele cometeu. Muitas vezes nós negligenciamos nosso lugar, nossa posição, assim como Davi. Quando não ocupamos o lugar que Deus espera que ocupemos, nós vamos colher consequências terríveis, como Davi também colheu. Nós devemos zelar pelo nosso lugar. Pelo nosso lugar, primeiramente em Cristo. Qual que é o meu lugar em Cristo? O pior abandono de posição que Davi cometeu foi a sua posição de servo obediente ao cometer um pecado atrás do outro. Ele cometeu pecado em cima de pecado. Foi uma sequência de pecados. Cobiça, adultério, homicídio, né? Ele tentou usar de mentira, ele tentou usar de engano na situação, ele embriagou o seu soldado para que poder induzir ele aí dormir com a sua mulher para depois dizer, parabéns, o filho é seu, parabéns papai, quando o filho era dele, né? Ele tentou fazer uma tramóia ali, não dando certo, ele partiu para medidas extremas. Então a gente vê aqui, Davi abandonando o seu lugar de obediência, seu lugar de servo obediente, seu lugar de servo fiel. Ele já havia abandonado seus deveres reais por pura negligência, agora negligenciava a sua obediência. Nosso principal lugar é o de filhos de Deus. Abrimos mão dessa posição quando nós seguimos o caminho do filho pródigo. Qual foi o caminho do filho pródigo? Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver essa vida na casa do meu pai. Eu quero liberdade total para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E pai, me dá minha parte na herança e eu vou viver minha vida. E diz ali que ele gastou tudo que ele tinha com prostitutas, né? Com prostituição, né? Foi lá viver uma vida de balada, de festaiada, de promiscuidade, e ficou sem nada, e ficou na miséria, e foi cuidar de porcos e comer a comida dos porcos. E aí quando ele viu a situação que ele estava, que é um exemplo perfeito da nossa situação espiritual, quando a gente abandona a nossa posição de filhos e filhas de Deus, aí ele volta, mas ele precisou chegar num lugar mais baixo. Quando a gente dá uma de filho pródigo, que vamos abraçar uma vida aberta de pecado, deixamos o nosso lugar de filhos obedientes, submissos, servos, aí a gente está cometendo a nossa maior negligência. Olha o exemplo de Esaú, que a Bíblia chama de profano. Ninguém seja profano como foi Esaú. O que Esaú fez? Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, ou seja, para satisfazer uma necessidade, não era uma necessidade real, mas era, digamos assim, a necessidade sentida, né? Ou seja, eu estou com fome, eu vou morrer, então me dá um pouco desse caldo. E aí o filho dele, o irmão dele, Jacó, não, tudo bem, mas me venda seu direito de primogenitura, negocia teu lugar comigo. E Deus honrou Jacó, porque soube dar valor naquilo que Esaú não deu. Esaú desprezou o seu lugar espiritual e preferiu que o prato de lentilhas é símbolo de toda a troca do espiritual pelo que é mundano, pelo que é carnal, pelas opções da nossa carne, por satisfazer o nosso desejo, por satisfazer a nossa carne, aquilo que a gente quer, não necessariamente aquilo que a gente precisa. E aí o que aconteceu? Ele entrou para a história como um homem profano. O que é um profano? É alguém que não tem consideração com as coisas sagradas, que ele abriu mão consciente da sua bênção. Ele negligenciou o privilégio que ele tinha de ter sido o primeiro filho. Quantas vezes a gente não negocia o nosso lugar de primogênito? Sabe qual que era a bênção da primogenitura? O primogênito tinha direito ao dobro da parte da herança que os outros filhos, e ainda era o responsável por administrar a herança e distribuir entre os outros. Olha que coisa, ele negociou um lugar de privilégio e autoridade por uma coisa momentânea, por uma coisa passageira. Nossa grande herança está no céu. Nossa maior herança, nossa maior parte é no reino de Deus.
E muitas vezes a gente quer negociar isso por causa desse mundo aí, por causa de coisas passageiras que oferecem para a gente, coisa que muitas vezes a gente acha que é direito nosso. Ah, não, mas eu tenho direito. Aí eu tenho direito de dar um tabefe na cara daquele ali. Aí eu tenho direito de mandar o outro lá para aquele lugar. Aí eu tenho direito eu tenho direito de viver essa vida. Aí eu tenho direito de satisfazer as minhas vontades, os meus desejos. Aí eu tenho direito de largar dessa mulher aqui e procurar uma que me faça mais feliz. Eu tenho direito de largar desse marido e procurar um que esteja mais de acordo com meus sonhos, né? Qual é o teu sonho? Aquele que a novela da Globo vendeu para você? Né? Aquele lá, aquela coisa de novela, de filme hollywoodiano, aquele padrão perfeito, é isso aí? Aquilo que a televisão está pregando para você, né? Que o que importa é a tua satisfação pessoal, que você vai encontrar uma pessoa perfeita e vai viver feliz para sempre. Gente, isso é a maior ilusão. Isso é um engano do diabo para criar pessoas infelizes pela eternidade. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar ninguém, não existe par perfeito, não existe alma gêmea, não existe nada disso. Sabe o que é que existe? Duas pessoas dispostas a serem submissos a Deus e construírem uma vida, uma família juntos e superarem os problemas juntos. É isso que existe, é isso que é a verdade. Tá? Quem está casado aqui que me desminta. Não é verdade? Não é verdade, pastor Isná? Né? Então, ficam vendendo essa mentira por aí, e aí o número de divórcio vai lá em cima. O povo acha que tem direito. Eu vou buscar a minha felicidade. Eu imaginei tudo diferente. Gente, eu não estou falando aqui, tá ok? De quem está apanhando. Eu não estou aqui falando de quem está com a sua vida posta em risco. Eu não estou falando de situações extremas, ok? Eu estou falando de uma ilusão que é vendida por aí, que por mero capricho humano, muitas vezes as pessoas acham que tem o direito, né, o direito de descartar o outro, porque simplesmente não supre as minhas carências pessoais, não supre as expectativas que eu criei, não alcançam o padrão que eu estabeleci. Existe um nome aí que o mundo inventou para justificar essa onda de separação, é a incompatibilidade de gênio. Gente, quando chega um crente para mim, pastor, nós vamos separar por incompatibilidade de gênio. Sabe o que é isso? É desculpa para não pagar o preço da convivência, para não pagar o preço de aceitar o outro do jeito que ele é. Incompatibilidade de gênio é um outro nome para dizer: eu sou orgulhoso demais para dar o braço a torcer e aceitar que o meu marido ou que a minha esposa não é do jeito que eu fosse. Porque eu sou orgulhoso demais para sentar, ou nós dois somos orgulhosos demais para sentar e conversar e resolver nossas diferenças. Cuidado, minha gente, com a negligência, com os padrões de Deus. Isso aí é o que? É negociar a primogenitura. É negociar o meu lugar. Judas trocou seu lugar de discípulo de Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele viu o que ele tinha feito, já era tarde. Quando abandonamos nosso lugar em Cristo, nós comprometemos todas as posições que isso nos concede. Nós comprometemos a nossa autoridade pelo testemunho. Nós deixamos de ser referência que deveríamos ser. Olha, autoridade pelo testemunho, que coisa interessante, né? Quando as pessoas olham para você e descobrem que você é crente, qual que é a sua sensação? Ai, que vergonha. Sabe aquela história, para ser crente igual fulano de tal eu prefiro não ser? Sabe o que é isso? É a autoridade do testemunho. Você é alguém que as pessoas que convivem com você têm vontade de conhecer Jesus, de conhecer a sua fé, porque vê a vida que você vive, porque vê a sua maneira de lidar com as pessoas. Eu falo para as pessoas: você quer saber o nível de conversão de alguém? Olha como essa pessoa trata os funcionários dele. Minha esposa tem um testemunho nesse sentido. Ela trabalhou numa empresa que as pessoas lá, os donos diziam que era crente, né? Quando ela viu o jeito que era
conduzido as coisas da empresa, como minha esposa era gerente da empresa, como as coisas eram tratadas, ela falou para mim assim: olha, eu não acredito na conversão dessas pessoas não, pela maneira que os funcionários eram tratados. Gente, preste atenção, ninguém é perfeito. Agora, humilhar pessoas, tratar as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, ou que você as pagam para isso, com grosseria, né, com falta de empatia, com desconsideração, isso aí não é compatível com a vida cristã. É aquela história, sabe, você quer conhecer alguém, dá poder para ele, né, pastor? A gente conhece algumas pessoas, quando a gente dá poder para elas dentro da igreja, não é verdade? Algumas pessoas, às vezes, a gente desafia a assumir uns cargos de liderança, né? Tem hora que, não sei se já aconteceu com você, mas tem hora que a gente põe a mão na cabeça e fala: errei, devia ter orado mais, né? É nessas horas que a gente vê a conversão de algumas pessoas, né? Dá uma posição de autoridade para você ver. O que ela faz com isso? Ela usa para se exaltar sobre os outros e pisar nos outros? Ela usa isso para ganhar destaque para si mesmo? Ou ela usa isso para honrar a Deus? Autoridade pelo testemunho. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu fiquei chocado com o irmão fulano que mora no mesmo prédio que eu. Falei: sério? Sério. Teve uma reunião, uma assembleia de condomínio, e eu fiquei chocado com a maneira com que o irmão fulano se comportou, a maneira como ele falou, como ele se portou naquela reunião. Fiquei chocado com o testemunho daquele irmão ali. Então, quando a gente negocia nosso lugar de obediência, de submissão, de obediência à palavra de Deus, a gente compromete a nossa autoridade pelo testemunho. A pessoa fala: que tipo de crente que você é? Nós deixamos de ser a referência que nós deveríamos ser. Ou seja, as pessoas, sabe aquela coisa? Olha, gente, você quer saber de uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe trazer algo de bom para os outros? Olha para a vida do fulano de tal. Uma vez falaram assim de uma pessoa, assim, de um irmão. Aquela pessoa, quando chega aqui, parece que a paz vem junto com ele. Que coisa bonita, né? Coisa bonita de se ouvir. Parece que a paz vem junto com ele, né? Então, o que é isso? Referência. Quando a gente negocia nosso lugar em Cristo, nós deixamos de ser a referência que deveríamos ser. Referência de retidão, referência de, você quer saber qual é o caminho correto, como ser uma pessoa íntegra, olha para fulano, como Jó. Quando nós negociamos, nós negligenciamos o nosso lugar em Cristo. Isso inviabiliza de sermos instrumentos de Deus, para que Ele faça através de nós o que Ele quer fazer. Porque se eu não estou andando em obediência, se eu não estou com o meu coração na presença, em submissão ao Senhor, Ele também não vai nos usar. Deus tem muita coisa, muitas vezes, para fazer através da vida de muita gente. Mas se nós não estivermos com o nosso lugar em Cristo, como filhos de Deus, obedientes, também vai demorar para Deus nos usar como Ele poderia estar nos usando. Muitas vezes nós negligenciamos o nosso lugar na família, que foi outro ponto de negligência de Davi. Qual é meu lugar na minha família? Na minha família, o meu lugar é de marido e pai. Da minha esposa, o lugar é de esposa e mãe. E qual que tem que ser a nossa posição quanto a isso? Davi abriu mão do seu lugar de pai, ao não tomar as devidas providências em relação aos seus filhos. A sua omissão causou perda de autoridade, como pai e como rei. Amnon não temeu fazer o que ele fez. Ele sentiu plena liberdade da postura de Davi, de ir lá e estuprar sua meia-irmã.
Absalão, vendo a omissão de Davi como pai, que Davi tinha que fazer o quê? Davi tinha que mandar prender Amnon e mandar entregar ele para os anciãos da cidade, para que ele recebesse a pena da lei de Moisés por estupro, que era a morte. Como Davi não o fez, como Davi não executou a sentença sobre seu filho, o seu outro filho se achou no direito de fazer. E Absalão foi lá e matou o irmão. Ele se achou no direito de matar o irmão para que fosse feita justiça e para vingar a honra da irmã. Absalão depois se achou no direito de se rebelar e tentar usurpar o reino. E tudo isso foram feridas na vida de Davi. Davi, pela sua posição negligente que teve durante esse período da sua vida, ele colheu muitas feridas para si. E tudo isso começou com a primeira negligência. A negligência do seu lugar como rei lá na batalha. E uma negligência foi puxando a outra. Ele negligenciou o principal, sua vida de obediência. E aí foi uma coisa puxou a outra. E no final das contas, foram 2 filhos que Davi teve mortos: Amnon e Absalão. Porque Absalão foi morto por causa da sua revolta. Aí ele perdeu 2 filhos. Na verdade 3, porque o que Betseba estava esperando morreu, não viveu. E ele sofreu pela morte daquele filho que ele não queria assumir. O filho que ele não queria assumir morreu. O filho estuprador que ele não puniu morreu do mesmo jeito. E o filho que vingou a morte do irmão depois acabou morrendo, porque se revoltou contra ele. Olha só quanta ferida na vida de Davi, quanta tristeza ele colheu por conta da negligência. Não negligenciemos nosso lugar na nossa família, especialmente você que é pai e que é mãe. Não negligencie seu lugar de autoridade sobre seus filhos. Quando eles forem grandes, quiserem fazer diferente, o problema é deles. Mas enquanto eles forem pequenos, enquanto eles forem menores, você é autoridade e você deve bater firme quanto a valores da palavra de Deus na sua casa. Não negocie. Não seja negligente. Não seja condescendente com o mal, com o pecado. Porque Deus vai cobrar isso de você. E depois as feridas mais para frente vão ser terríveis. Quantos casos a gente não atende em gabinete, né, pastor? De filhos que trilharam um mau caminho e foram consequências horríveis, porque o pai e a mãe não quiseram tomar alguma providência enérgica, quando ainda tinha tempo de tomar. Seja pai chato, seja mãe chata, mas seja chato por amor aos seus filhos. Seja chato, seja chata para a glória de Deus. Muitas vezes nós negligenciamos nosso lugar de marido, de esposa. Muitas vezes eu não sou o marido que eu deveria ser para minha esposa. E quando isso acontece, nós devemos nos arrepender disso e pedir perdão e vice-versa. Porque a Bíblia fala dos deveres dos maridos e dos deveres das esposas. Quando nós não fazemos isso, nós estamos em pecado. E nós devemos pedir perdão ao Senhor, nós devemos corrigir isso. Quando as coisas são feitas como a Bíblia diz que devem ser feitas, a coisa não é que vai ser uma vida sem problemas, isso não existe, mas as coisas vão andar bem. Os problemas vão ser melhor resolvidos. Quando há amor, quando há compreensão, quando há suporte. Não negligencie seu lugar na sua família. Seu papel de filho, especialmente os filhos grandes, que muitas vezes os pais têm alguma necessidade. Eu não tenho mais nem pai nem mãe, mas lembro quando meu pai ficou doente, foi no meu primeiro ano de ministério, e eu precisei me afastar da igreja, alguns meses, para poder dar atenção para o meu pai. E no meu segundo ano de ministério, que eu já estava em Maringá, volta e meia eu viajava para lá, para Curitiba, para cuidar do meu pai, para dar assistência para ele. Os pais precisam ser assistidos muitas vezes financeiramente, é dever dos filhos fazerem isso.
Honra teu pai e tua mãe não é só obedecer enquanto a gente é criança, não. Honra teu pai e tua mãe é cuidar dos pais quando eles forem idosos. É suprir as necessidades dos pais naquilo que tiver na nossa condição. Não negligencie seu lugar de filho. Nosso lugar em Cristo, nosso lugar na família, nosso lugar no povo de Deus. Vamos voltar para Davi. Voltando a Davi, qual era o chamado dele? Ser rei. O próprio Deus chamou, o próprio Deus escolheu. E quais eram as responsabilidades dele? Dentre outras coisas, ser o comandante em chefe do exército do seu povo, como todo rei era. E os reis iam para a batalha na época certa. Na época da batalha, os reis estavam lá. E Davi estava onde? Estava no conforto do seu palácio, cochilando, dormindo até tarde, levantando-se à tarde, indo passear pelo palácio e olhando a mulher dos outros tomar banho. O homem segundo o coração de Deus, mas é isso. Ele negligenciou o seu chamado, o seu ministério. Hoje, né, cada um de nós tem um lugar na igreja de Cristo. Muitos de nós, cada um tem seu ministério, mas existem lugares que é de cada um de nós, como filhos e filhas de Deus. Nós devemos ser intercessores. Nós devemos orar pela igreja. Você ora pela sua igreja? Você ora pelo seu pastor? Você tem esse dever, porque é muito fácil as pessoas criticarem os pastores, né? Estou sendo um pouco corporativista aqui, né? Mas é uma coisa verdade. É muito fácil as pessoas, não estou nem falando agora quanto pastor, mas quando eu era membro de igreja, lá na igreja central de Curitiba, que era a minha igreja de origem, né, que eu fui membro lá, antes de eu ser pastor, obviamente eu fui membro de uma igreja, e volta e meia eu vi às vezes algumas pessoas fazendo alguma crítica a algum dos pastores, e aí a gente fica se perguntando, essas pessoas que fazem crítica aos pastores, e hoje eu estou na condição de pastor, pessoas oram pela vida dos pastores, pessoas que criticam tanto, oram às vezes para pensar o defeito que o pastor tem, ora pela vida dele. Se eu acho que ele está errando em alguma coisa, para Deus então abençoar o ministério dele, para que a coisa na igreja melhore, nessa ou naquela área, que eu estou criticando tanto. É nosso dever, né? Como intercessores pela missão, pela caminhada da igreja, pelos pastores, pelos perdidos, para que se convertam e sejam salvos. Nada acontece na igreja sem a ação de Deus, e a ação de Deus ela vai acontecer e vai se intensificar quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus busca. Nosso lugar de evangelizadores, você fala de Jesus para as pessoas. Para quantas pessoas você já testemunhou de Jesus durante esse ano que começou? Quantas pessoas a gente testemunha de Jesus por dia? Sempre tem gente para a gente testemunhar. Você sempre conhece alguém que está indo para o inferno. E a gente tem que dar um jeitinho de falar. A gente tem que dar um jeitinho de testemunhar. É nosso dever como igreja. Muitas vezes nós negligenciamos. E muitas vezes vai ter gente querida nossa no inferno. Porque a gente negligenciou a nossa função. E sabe o que mais? Além de ter a tristeza dessas pessoas irem para o inferno, Deus ainda vai pedir conta. Muitas vezes a gente negligencia o nosso lugar de ser sal da terra e luz do mundo. E esse exemplo é interessante porque o sal era usado na conservação de alimentos. Então o sal preservava o alimento de ser corrompido, de apodrecer, de se decompor, preserva da decomposição, que era uma palavra também utilizada na época, era corrupção, né? Fala do corpo incorruptível, né? É aquele corpo que não vai se decompor na terra, então preserva da corrupção. Nossa vida de santidade é algo que luta contra a corrupção, contra a decomposição do mundo. Nossa vida de santidade, nossa vida deve ser sal, que preserva da corrupção.
Nossa vida deve ser luz para que as pessoas olhem e vejam o caminho a seguir, que vejam Jesus através da nossa vida. Então, quando nós não somos o crente que nós deveríamos ser, nós estamos negligenciando a nossa missão, a nossa função de ser sal da terra, de ser luz do mundo. O abandono de lugar começa com pequenas negligências. Hoje negligenciamos algo, depois outra ali, e uma coisa vai puxando a outra. Quando nós percebemos, nós estamos baixando a guarda e abrindo caminho para coisas horríveis na nossa vida. Tudo começa, sabe com o quê? Com aquela preguiça de orar. Ah, não, eu oro depois, daqui a pouquinho, não, depois, aí passa o dia, você não orou. Aí no outro dia, não, hoje eu vou orar, mas depois do almoço. Não, mas eu vou fazer umas coisas depois do café da tarde, não, depois da janta. Aí daqui a pouco você já pegou no sono e no outro dia começa a mesma história. E aí essa negligência com a oração vai nos deixando carnais. E à medida que a nossa carne vai aflorando, nós vamos ficando fracos para as tentações. E aí o velho homem vai voltando. A velha mulher vai aparecendo. E aí é onde a gente começa a regredir, em vez de progredir na nossa vida espiritual. Negligência com o dia do Senhor e com os meios de graça. Domingo é dia do Senhor. É dia da igreja ter prioridade, não outras coisas. Né? Pastor, hoje eu não vou na igreja, porque tem um jogo, time tal. Pastor, hoje eu não vou para a igreja, porque eu trabalhei a semana inteira. Eu preciso tirar o dia hoje para ficar de boa. Né? Ou seja, você tem o domingo inteiro para dar um cochilo depois do almoço, para fazer, e precisa, no horário do culto, no horário de congregar, negligência com o dia do Senhor, vai perdendo se alimentado espiritualmente, vai ficar em casa, na frente da televisão, se alimentando de um monte de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e vai se nutrindo, enchendo o coração e a mente com tudo. Gente, eu não estou aqui sendo radical, dizendo que você não assiste televisão, você não assiste filme, de jeito nenhum, eu seria um grande hipócrita, porque se alguém gosta de assistir filme, sou eu, pastor Isná sabe, é meu parceiro, a gente assistir umas coisinhas, né, pastor? Nada contra. Agora, gente, a gente tem a semana inteira que a gente pode fazer um monte de coisa para dar prioridade para outras coisas. Domingo é do Senhor. Não, mas é que, assim, a igreja não está tendo muito atrativo. Sabe, precisa ver que atrativo vai ter na igreja. Olha, eu sou do tempo pastor Isná também, que a gente ia sábado à noite na igreja, né? Tivesse o que tivesse, às vezes não tinha ninguém para tocar, a gente estava lá no culto de jovens na igreja, no sábado à noite, né? Eu lembro em Curitiba, que Londrina é quente, mas Curitiba é frio, e eu lembro lá em Curitiba, ia no culto sábado à noite, naquele frio, às vezes ia de jaqueta, de sobretudo, ia lá no culto de jovens, né? Eu não tinha carro, às vezes eu voltava a pé para casa, andava 5 quadras para chegar em casa, aquele frio, aquele vento de Curitiba. Depois, no outro dia de manhã, tinha culto às 9 da manhã, né, numa delícia, naquele frio de Curitiba que você respirava, sobe o vapor na sua cara assim, né, aquele tempo assim, meio nublado assim, com aquele frio, ia lá para o culto, depois no culto à noite, aí tinha escola dominical, e depois tinha o culto, 6:30 da tarde, e que bênção, eu estava lá. Não perguntava quem vai pregar hoje, o que vai ter de diferente. Hoje a gente precisa convencer as pessoas, precisa ver o que a gente faz para convencer as pessoas a vir para a igreja. Meu irmão, minha irmã, se Jesus não for motivo para você vir para a igreja, se o fato da palavra de Deus estar sendo proclamada não for motivo para você vir para a igreja, eu acho que tem alguma coisa a ver com a sua conversão. Eu acho que tem algum problema, né, com o cristianismo que você vive, porque se Deus não é motivo suficiente, se Jesus, se saber que domingo é dia do Senhor e que tem uma palavra para te alimentar, para te corrigir, para te manter no caminho da verdade, não é motivo, não é atrativo o suficiente, então
O que a gente quer? A gente quer uma igreja ou a gente quer um clube? Ou a gente quer um lugar para se divertir? O pessoal fala, pastor, esse seu discurso é muito duro e não alcança a nova geração. A nova geração precisa ser convertida a Cristo, não precisa ser agradada, não precisa ser adulada. Nós não temos que permitir que o espírito desse mundo entre na igreja, porque essa geração que está sendo tão paparicada e cultuada, não, porque nós temos que falar a linguagem da nova geração, é uma geração marcada por não aceitar padrões absolutos, de verdade absoluta, marcada por não aceitar noções de autoridade, de hierarquia, né? Porque no nosso tempo, né, pastor Isnar, ninguém batia em professor na sala, ninguém xingava professor, o professor falava, a gente respeitava, né? Pai e mãe falavam, a gente respeitava, né? A geração de hoje, essa geração é marcada por isso, que precisa ser agradada, que precisa ser convencida. Nós não podemos fazer esse jogo. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus e mostrar a verdade para uma geração que está cada vez mais distante dos padrões do Evangelho. Não podemos negligenciar os meios de graça, ou seja, o culto público, a oração individual e coletiva. Não podemos negligenciar a participação na ceia do Senhor, que, diga de passagem, para nós metodistas, a Santa Ceia é algo muito sério. Nós não cremos na Santa Ceia como um mero memorial. Existem algumas denominações que creem na Santa Ceia como memorial, mas nós não. Nós cremos na presença espiritual de Cristo. Na ceia nós cremos que Cristo está presente, que a graça de Deus é nos concedida em uma maior medida quando nós participamos da ceia, que nós somos alimentados espiritualmente pela presença de Jesus. Não podemos negligenciar a participação na ceia. Não podemos, meus irmãos, ser negligentes. Não podemos permitir espaço para a negligência na nossa vida, porque a negligência pode acabar dando espaço para consequências desastrosas. Eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que você também não quer para a sua. Nós queremos abandonar todo resquício de negligência e caminhar firmemente com Jesus, não é verdade? Portanto, eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos.